De volta aqui com o professor Vinícius Nagem, falando um pouquinho mais sobre comunicação. Professor, eu gostaria de saber se a linha de argumentação e os exemplos de uma pessoa durante a sua apresentação devem vir no início da apresentação. Como deve ser feita essa divisão durante uma apresentação? Quando você está mostrando a sua argumentação, os exemplos, eles devem vir no meio da apresentação. Toda apresentação, ela tem uma preparação, onde você faz toda uma exposição, uma pré-exposição daquilo que irá falar, inclusive gerando uma expectativa no público, e durante a apresentação é que devem ser elencadas todas essas argumentações e feitas as exposições necessárias. O final, a conclusão, ela tem que ser sempre algo que dê uma demonstração de segurança e que as pessoas cheguem, obviamente, a uma conclusão a partir da sua fala. Professor Vinícius, existem esses sinais de segurança? Quais são esses sinais e como as pessoas podem fazer para evitá-los ou para disfarçá-los? Sim, nós temos aí inúmeros sinais de segurança. A pessoa, quando está fazendo uma apresentação em público, segura numa caneta, fica ali se apoiando, a gente chama de muleta, aquele famoso talvez. Então, são apoios que você tem para, entre uma fala e outra, fazer essa passagem, essa interlocução. E na preparação de um discurso, o que é fundamental para preparar um bom discurso? Olha, Paulo, o fundamental é planejamento. Já dizia Sêneca, nem um vento sopra a favor de quem não sabe onde ir. Então é muito importante que você faça um planejamento da sua fala, com início, meio e fim, elencando algumas coisas que são importantes ser faladas no decorrer do discurso, quando você vai falar de improviso. Então, é muito importante que nesse planejamento que você fala, uma vez perguntaram ao Amir Klink, aquele famoso navegador brasileiro, qual era a etapa mais perigosa das suas viagens que ele faz ao redor do mundo, viagens de aventura, e muitas vezes sozinho num barco. Ele disse, olha, a fase mais importante, mais perigosa é a fase do planejamento, porque se eu errar no meu planejamento, está tudo acabado. Então é muito importante que você faça o planejamento da sua fala para que possa desenvolvê-la no decorrer do seu discurso. Professor, qual a necessidade que uma empresa tem de desenvolver uma boa comunicação organizacional? Olha, a questão da comunicação organizacional, Paula, hoje ela é essencial. A organização se comunica com diversos públicos, seu público interno, seus funcionários, concorrentes, fornecedores, sociedade, enfim, a organização se comunica com inúmeros públicos diferenciados. E se ela não tiver uma comunicação adequada para cada um desses públicos, ela pode estar falhando e pode estar aí o seu problema. Você, empresário que está me ouvindo, muitas vezes está me vendo, né? Muitas vezes você está sem saber qual o problema da sua empresa se você faz tudo certo. Pode ser comunicação. Professor, e comunicação informal? O que é a comunicação informal e ela pode ser forte dentro de uma empresa? Sim, claro. Existe a comunicação formal, aquela que é feita através dos boletins, dos press releases, mas existe uma comunicação informal, aquela que acontece espontaneamente entre os empregados da organização. Quem é que nunca ouviu falar na famosa rádio peão? Muitas vezes uma notícia que tem dentro da empresa que é espalhada rapidamente e que muitas vezes nem foi formalizada ainda e todos os empregados já estão sabendo. Então a comunicação informal, ela de uma certa forma, ela precisa também ser verificada, apontada, né, para que você possa ter estratégias apropriadas para tratar com ela. Professor, finalizando nossa entrevista, eu gostaria do seu conselho sobre o que as empresas podem fazer para melhorar a sua comunicação interna e até mesmo com os seus públicos-alvos. Primeiro, eu queria agradecer mais essa oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que toda organização e toda pessoa podem se comunicar bem. Basta que você queira, basta que você busque os instrumentos necessários e as ferramentas que hoje são oferecidas através de treinamentos, cursos, enfim, existem uma série de oportunidades no mercado para aqueles que querem desenvolver melhor a sua comunicação. Então, para as empresas, é fundamental que exista um planejamento de comunicação. As empresas saibam como comunicar, para quem comunicar e, obviamente, estarem inseridas nesse novo contexto. Nós vivemos num mundo onde a informação é fundamental e a comunicação
ela serve como um grande instrumento para que você possa divulgar isso. Professor Vinícius Nagy, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no programa Gestão Eficaz, mas o programa de hoje chegou ao fim. Nós voltamos na semana que vem com entrevistas inéditas e análise dos melhores assuntos do mundo corporativo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão para nos fazer, envie um e-mail para gestãoeficaz@estaçãopr.com.br. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.